Bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez, para aprendermos uns com os outros, as lições dos grandes mestres, né? Hoje nós vamos a uma lição do maior dos mestres, do nosso mestre Jesus, do seu evangelho. E eu escolhi o capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E o item que eu escolhi, preces pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. Está em São Lucas, capítulo 20, São Marcos, capítulo 12, São Mateus, capítulo 23. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma: Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada? Por aquele que não pode pagar. É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por que, pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Por que, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor ou não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, isso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aqueles que a compram se crê, o mais frequentemente, dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os amigos espirituais são tocados pelo meio do pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, e este a um outro, e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Então, meus irmãos, né? Vamos refletir muito nessa lição do Evangelho de Jesus, né? Então, quanto às colaborações, né, que fazemos, né, nas igrejas, nos centros, não é? Isso também existia lá no tempo de Paulo, né? Até na epístola de Paulo aos Coríntios, 7,
Paulo ensina que cada um deve dar conforme o que decidiu o seu coração, sem tristeza ou obrigação. E Deus ama as pessoas que dão com alegria. Então, você sabe que a casa tem um aluguel, tem água, tem luz, né? As igrejas têm missionários, né? Palestrantes que vão de um lugar a outro. Então, preciso de dinheiro para essas coisas, não é? Então, você dá de graça, né? Você dá com alegria para a obra do Senhor, né? Para que a obra do Senhor continue. É maravilhoso, não é? Então, meus irmãos, nós fiquemos com essa lição, né? Para a nossa evolução, né? A nossa evolução espiritual, né? E até o nosso próximo encontro, o joinha no nosso canal, para que possamos prosseguir juntos, né, meus irmãos? Estudando, aprendendo, vivenciando em nós e seguindo adiante atrás da nossa autoiluminação. E assim é.